Olá, seja muito bem-vindo ao Vox Ortiz. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e este é o quadro Analisando Louvores. O louvor a ser analisado hoje é Solta o Cabo da Nau, um louvor da harpa cristã, um louvor muito antigo, um louvor muito bonito. Mas antes de analisarmos este louvor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, manda este vídeo no grupo da família, no grupo do louvor da igreja para que mais pessoas compreendam o que elas estão cantando. Afinal, o intuito do Analisando Louvores é que as pessoas passem a compreender o que elas estão cantando, o que elas estão louvando, o que elas estão declarando a Deus. Então, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Sem mais delongas, o louvor Solta o Cabo da Nau é um louvor bastante antigo, é um louvor muito conhecido, você certamente já deve ter ouvido. Caso não tenha ouvido, deixarei aqui nos comentários um link deste louvor para que você possa ouvir após entender sobre o que se trata, sobre o que ele está falando. Bom, o louvor ele começa da seguinte forma: Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Veja que interessante. Eu tenho aqui um versículo base para este refrão, para esta estrofe. Não é um refrão, né? É a estrofe apenas, a primeira estrofe, perdão. E encontra-se em Isaías 43, 2, e diz assim: Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Meus irmãos, o louvor ele começa com uma pergunta, com a intenção de levá-lo a refletir. Este louvor ele tem a intenção de nos ensinar sobre fé e confiança. Ele vai fazer várias analogias, né, com a vida marítima e os seus riscos, ok? E a ideia inicial é refletir sobre a causa do nosso medo. O medo que nós temos mesmo quando Cristo abriu o caminho. É um medo que nós temos mesmo quando Cristo está na nossa embarcação. Entenda a embarcação como vida, sendo a nossa vida. É um medo que nós precisamos deixar de lado, porque temos que confiar em Cristo Jesus. Olha, Cristo já abriu o caminho. Cristo, ele está no controle da situação. Então, por que duvidar? Por que temer? Esta é a reflexão inicial. Então, o louvor ele não está falando sobre a minha capacidade, não foi eu quem abriu o caminho. O louvor está falando sobre confiar quando Cristo abriu o caminho. São coisas extremamente diferentes. Quando eu abro o caminho, certamente algum problema acontecerá no meio aí, né? Mas quando Cristo é quem abre o caminho, a possibilidade de dar errado é nula. Não existe possibilidade de o caminho que Cristo abriu ser fechado ou de ter algum problema que impeça o nosso caminhar. Então, se Cristo foi quem abriu a rota, se Cristo foi quem abriu o caminho, eu preciso confiar e eu preciso seguir em frente, eu preciso caminhar, pois foi Cristo quem abriu o caminho. Então, o louvor ele vai nos trazer essa ideia de que quando Cristo abre o caminho, não tem por que eu duvidar. Eu tenho que confiar em Cristo, porque Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Cristo sabe o que é melhor para as nossas vidas. E o louvor segue, veja que interessante. Então, ele já nos coloca a refletir. Por que às vezes nós temos medo? Por que nós deixamos que a dúvida venha sobre a nossa cabeça? Por que às vezes nós somos vencidos pelas dúvidas quando foi Cristo quem abriu o caminho? Por que eu temo? Por que eu tenho medo se foi Cristo quem abriu o caminho, se é Cristo quem está na frente? Então, é a primeira reflexão deste louvor, desta canção.
E aí ele continua dizendo: trevas vêm te assustar, tempestades no mar. Da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Veja que interessante, olha que legal. Esta estrofe ela me faz lembrar de uma história que encontra-se em Mateus 14, 28 ao 32. Diz assim: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atemorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Olha que legal, olha que interessante, que história magnífica. Obviamente, muitas pessoas conhecem essa história, muitas pessoas conhecem esta passagem, e Pedro estava vivendo algo sobrenatural. Pedro estava vivendo algo ímpar em sua vida. Pedro foi o único que teve a coragem de sair do barco. Veja, Cristo chama Pedro, primeiro Pedro fala, né, que se ele é Jesus, que ele mande e Pedro caminharia sobre as águas. Jesus o chama, Jesus fala, venha, e Pedro sai do barco e vai. Entenda que uma tempestade está acontecendo e Jesus chama Pedro para que ele saia do barco. Pedro, ele sai do barco e Pedro vive um sobrenatural, Pedro vive algo ímpar. Quem de nós não gostaria de andar sobre as águas? Quem não gostaria de passear sobre as águas com Jesus Cristo? E Pedro foi a pessoa que viveu isso. Pedro estava caminhando sobre as águas, mas Pedro olha ao redor, vê a tempestade te assusta, e então ele começa a afundar. Meus irmãos, muito interessante. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Quando Pedro deixa de focar em Jesus e começa a focar na tempestade que o rodeava, ele começa a afundar. Uma relação muito interessante com este louvor. Nós não podemos tirar o foco de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos dá o poder, Jesus Cristo é quem tem o poder, Jesus Cristo é quem nos faz andar sobre as águas. É Jesus Cristo quem nos faz poder andar sobre as águas. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Pedro deixa de viver o sobrenatural a partir do momento em que ele deixa que a situação ao seu redor tome conta da sua mente, e aí ele se distrai, ele tira o foco de Jesus Cristo, passa a focar na tempestade que estava ao seu redor e então começa a afundar. Mas a mão poderosa de Jesus Cristo, vocês sabem que não terão edições, então continuaremos daqui. Mas a mão poderosa de Jesus Cristo logo o segura, logo o traz de volta. Meus irmãos, a sua tempestade, ela não pode tirar o seu foco. O seu foco é Jesus Cristo. O seu foco precisa ser Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, você viverá o sobrenatural. Você precisa entender que olhando para Jesus Cristo, você viverá o sobrenatural. Quando você permitir que as ocasiões, que as coisas da vida, que as distrações da vida, que os problemas pequenos tirem o seu foco de Jesus Cristo, é a partir deste momento que você começa a afundar. Quando as coisas da vida tiram o seu foco, tiram o seu olhar de Jesus Cristo e começa a tomar para ela, né? A situação começa a tomar a sua atenção, o seu foco, a sua
devoção te distraindo e fazendo você afundar. Mas, ao clamar, Jesus Cristo estende a mão para te socorrer. É basicamente isso que este louvor está dizendo. Olha, permaneça firme em Jesus Cristo. Com Jesus Cristo você anda sobre as águas. Olhando para Jesus Cristo você anda sobre as águas. Não é por força própria. Pedro não era mágico. Pedro não tinha poder. Pedro era um pescador. Pedro era um mero pescador e agora um discípulo de Jesus Cristo. E quando ele focou em Jesus Cristo, ele viveu o sobrenatural. Quando ele deixou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. Você viverá o sobrenatural quando você estiver olhando para Cristo e somente para Cristo. Então, não permita que as distrações desse mundo tirem o seu foco de Jesus Cristo. E o louvor ele segue. Veja a terceira estrofe antes do refrão. Quando pedes mais fé, ele ouve. Ó, crê. Mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderá andar. Veja, Filipenses 4,13 vai dizer, vamos lá, deixa eu abrir para citar corretamente. Filipenses 4,13 vai nos dizer assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, ou em outras versões, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a NVT. O autor, ele segue falando que para vencer o mar, para vencer as ondas, para vencer a tempestade, só é possível se for com Jesus Cristo. Quando você soltar o controle, quando você deixar que Jesus Cristo tome o controle, é nesse momento em que você será liberto dessa tempestade, é nesse momento em que você será salvo dessa tribulação. Quando você permitir que Jesus tome o controle da sua embarcação, no caso a sua vida, é neste momento em que ele te tira da tribulação, ele te salva, é quando você pode andar sobre as águas, é quando você pode andar sobre as ondas, conforme o louvor está dizendo. Então, o autor segue com essa ideia, dizendo que apenas com Jesus que você pode vencer as dificuldades. Apenas olhando para Jesus Cristo é que você pode andar sobre as águas. E aqui entenda as águas, né, como sendo os problemas, como sendo as tribulações, como sendo as distrações da vida. Então, sozinho, meu irmão, você não vai conseguir. Basicamente, o que o louvor está dizendo é isto: sozinho não tem como você conseguir. Apenas com Jesus Cristo. E aí seguimos para o refrão. E este refrão é o motivo, basicamente, de eu ter criado este quadro analisando louvores. É este refrão a causa de todas as coisas, sobre o analisando louvores. O refrão diz assim, e é um refrão muito famoso: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Meus irmãos, é sobre fé, é sobre confiar. O louvor ele gira em torno disso, sobre confiar em Cristo, sobre seguir Cristo, sobre não temer as ondas, sobre não temer o mar, porque Jesus Cristo está navegando com você. Pela fé, Jesus Cristo está na sua embarcação e, estando na sua embarcação, você pode soltar o cabo da nau e seguir remando, né, e navegando com fé em Jesus. Basicamente, este refrão vai falar sobre uma vida ativa, sobre o cristão sair da estagnação, sobre o cristão largar o medo, sobre o cristão avançar, sobre o cristão navegar com fé em Cristo Jesus. Basicamente, o louvor vai falar sobre isso, sobre confiar em Jesus, sobre navegar com Cristo Jesus, sempre com uma analogia
né, com marinha, com mar, com barco, embarcação. Então, muitas analogias com esse referencial. Mas olha que interessante, eu separei isso aqui porque isso aqui me chamou muita atenção na época. Deixa só eu ver se vai estar aqui no ponto. Só um momento, por gentileza. A gente prepara as coisas e aí no momento de soltar as coisas não funcionam. Isso, eu acho que só comigo que acontece isso, né? As coisas não funcionam na hora que a gente precisa. Vamos ver aqui. Olha só. Então, basicamente, eu separei isso aqui. Vamos lá. Ficou muito famoso esse vídeo. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel e tem todo o poder. Aleluia. Nesta noite, eu vim aqui para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos louvando este hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre Daniel. Daniel era um homem valente, Daniel era um cabra macho, Daniel era um homem de fé, Daniel era um homem de perseverança. A Bíblia diz, eu não sei o que está escrito, mas Daniel era um grande homem de Deus. Irmãos, você precisa de imitar a fé de Daniel. Todo mundo mandava ele soltar o calmo, mas ele não... Meus irmãos, que situação. Olha a interpretação deste rapaz sobre este louvor. Ele vai dizer que Danal é um personagem bíblico. Olha o absurdo disso, meus irmãos. Por isso que eu comecei este quadro analisando louvores. A frase é: solta o cabo da nau, certo? Solta o cabo da nau. Nau é um tipo de embarcação, meus irmãos. Nau sugere aqui nessa frase, solta o cabo da nau. Essa frase ela sugere que o cristão ele solte o cabo que o prende, uma falsa sensação de segurança. O louvor está dizendo para você soltar o cabo que te prende a um porto, que te dá uma falsa sensação de segurança, para que você navegue com Cristo Jesus e para que a sua vida avance, para que você responda positivamente ao seu chamado, para que você cumpra o propósito da sua vida. É sobre isso o louvor. Soltar o cabo da nau é soltar o cabo que te prende a um porto. É deixar para trás tudo aquilo que te estagna, tudo aquilo que te deixa numa vida parada, tudo aquilo que te para, que te trava. É você soltar o cabo do medo, é você soltar o cabo do conforto, da rotina, dos velhos hábitos, dos vícios, etc. É desapegar de tudo aquilo que tem te impedido de navegar com Cristo Jesus, respondendo ao seu chamado. Aquele que solta o cabo da nau é aquele que confia no comandante, é aquele que sabe que o seu barco não vai afundar. O marinheiro, ele só solta o cabo da nau quando ele sabe que o barco não afunda, que não vai afundar. Porque se ele tiver alguma dúvida, ele não vai soltar o cabo, porque o porto te dá uma segurança. Solte o cabo da nau, não é um personagem. E por vezes, nas igrejas que eu participei como visitante, né? E às vezes vinha este louvor, meus irmãos, eram muitos erros, principalmente com esta frase. Vem, solta o cabo banal, vem, solta o cabo do mal, solta o cabo de várias formas, porque as pessoas não compreendem. Solta o cabo da nau. Nau é um tipo de embarcação. Soltar o cabo é se desprender do porto e começar a navegar. Isso que o louvor significa. Não é um cabo banal, não é um cabo do mal, não é um cabo do Danal. Danal não é um personagem bíblico. Solta o cabo da
now. Amém? Eu espero que eu tenha conseguido traduzir o que este louvor significa. Eu espero ter conseguido te ajudar a analisar sobre o que este louvor está falando. Basicamente, este louvor está falando sobre navegarmos confiando em Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus quem abre o caminho, é Cristo Jesus quem vai conduzindo o nosso barco. Se Cristo Jesus estiver como comandante das nossas vidas, então este barco não afundará. Podemos soltar o cabo da nau e termos confiança que chegaremos seguros ao nosso destino. Então, é sobre isto que este louvor ele fala, é sobre isto que este louvor nos ensina. Precisamos confiar em Cristo Jesus. É sobre confiança, é sobre fé, é sobre segurança, é sobre viver a nossa vida, viver o nosso propósito, viver o nosso chamado, confiando que Cristo Jesus não nos abandona, confiando que se foi Cristo Jesus que abriu o caminho, então é seguro caminhar por ali. Amém? Espero que o vídeo tenha ficado legal, espero que você tenha gostado. Comente aí um próximo louvor para comentarmos, para analisarmos. Já tenho um louvor aí na fila. O próximo louvor é um louvor belíssimo, é um louvor muito bonito, com uma história muito bonita. Não só o louvor é lindo, como também a inspiração para este louvor é muito bonita, é uma história fantástica. O próximo louvor a ser analisado é Sou Feliz. Este louvor é muito bonito. Então, deixe aí nos comentários, depois destes louvores, certamente analisaremos o que você sugerir. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Tudo isso é muito importante para nós, para o canal, para o desenvolvimento. Não esqueça a meta de 500 seguidores. Obviamente, depois dobraremos a meta e vamos dobrar essa meta até Jesus Cristo voltar. Ou enquanto ele permitir. Amém? Muito obrigado por estar até aqui. Deus abençoe e até a próxima, se ele quiser.